Olá, bom dia. Sou o Pinhol. Sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast Make It Happen. Hoje temos como convidado o Miguel Souza. Bem-vindo, Miguel. Obrigado por teres aceito o convite. Obrigado pelo convite, obrigado. Olha, Miguel, nós vamos aqui numa fase inicial. Queria-te perguntar um bocadinho qual é que é o teu percurso dentro da área. Ok. Pronto, eu a nível de formação académica, eu fiz a minha formação académica em Portugal. Já agora, eu sou natural ali de uma zona ali perto da Serra da Estrela, Oliveira do Hospital, e fiz a minha formação académica em Coimbra, fiz a minha licenciatura em Coimbra, na FECDEF, e depois fiz o meu mestrado em treino de alto rendimento desportivo na FADIUP. Também sou certificado pela National Strength and Conditioning Association, é a certificação internacional na área da condição física que eu tenho, e a nível de percurso profissional, eu comecei no Sampaense Basket, no basquetebol. Comecei com a formação e depois acabei por transitar para a equipa principal. Trabalhei também com o Ovarense Basquetebol, colaborei com a Dragon Force, com a equipa de formação do Futebol Clube do Porto, e depois fui para a Suécia. Estive 2 anos na Suécia a trabalhar com o Nehro Basket, uma equipa profissional da Liga Sueca, e agora estou aqui na Combine Academy nos Estados Unidos. Tem sido esse o meu percurso. Okay. Hoje vamos falar um bocadinho do que é o treino pliométrico. Queres falar um bocadinho do que é para ti o treino pliométrico? Sim, o treino pliométrico está integrado no treino de potência, e é basicamente aquilo que nós utilizamos para aperfeiçoar aquilo que chamamos o ciclo alongamento-encurtamento. Na minha opinião, o treino pliométrico é só uma pequenina porção daquilo que em global o treino de potência. Eu normalmente olho para o treino de potência em 3 categorias, que é o body weight, ou peso corporal, que normalmente envolve o trabalho de saltos, hops, bounds. Nós normalmente dividimos em três tipos de exercícios: o jump, o hop e o bound. O jump é saída a 2 pés, recepção a 2 pés. O hop é saída a 1 pé, recepção no mesmo pé, e o bound é saída a 1 pé e recepção no pé contrário. Depois temos aquilo que nós chamamos o trabalho de potência com implementos leves, normalmente envolve os lançamentos com bola medicinal, normalmente em flexão, extensão e rotação. E depois temos o trabalho de potência com implementos pesados. Normalmente são variações de movimentos olímpicos, como hang clean, hang snatch, ou algum outro tipo de trabalho, por exemplo, saltos com carga, por exemplo, o trap bar jump, ou mesmo em situações em que os atletas não podem saltar, recorremos, por exemplo, ao kettlebell swing ou ao plate swing. Então nós, quando falamos em treino pliométrico, eu normalmente incluo essa parte naquilo que nós chamamos o treino de saltos. E porquê que eu não chamo diretamente de treino pliométrico logo à partida? Porque as primeiras fases nos treinos de saltos, nós estamos a tentar trabalhar sobre a recepção ao solo. E essa recepção ao solo não tem necessariamente de trabalhar o ciclo alongamento e encurtamento. Então o treino pliométrico para nós é um pouco, é já uma fase mais avançada naquilo que nós fazemos no treino de saltos ou potência sem implementos, ou seja, a partir daí da fase 3 ou 4, que é normalmente a partir da sexta ou da 9ª semana. E tu, esses objetivos, consoante a semana, vão variando, não é? Dentro do treino pliométrico vais dando ênfase em coisas diferentes, por exemplo, mais a componente elástica, uma vertente mais de aceleração. Como é que tu fazes essa? Não tanto. Durante a semana a divisão não é tanto essa. Nós normalmente fazemos mais essa divisão por fases, ou seja, numa fase inicial estamos a trabalhar um pouco mais a parte concêntrica, e depois, à medida que vamos progredindo por fases, vamos começando a introduzir esse tal ciclo de alongamento e encurtamento. As variações que nós fazemos durante a semana, por exemplo, se num dia trabalhamos pliometria ou trabalho de saltos a nível linear,
por exemplo, se tivermos um hurdle jump ou um hurdle hop no dia 1, no dia seguinte ou no dia 3, dependendo de em que fase da época é que nós estamos, vamos trabalhar a pleiometria multidirecional. Ou seja, vamos depois focar-nos em trabalho mais lateral ou trabalho um pouco mais multidirecional, rotacional, o que seja. Ou seja, durante a semana tem um pouco a ver mais com a direção que queremos aplicar esse trabalho pleiométrico. Esse foco em fases, se é mais foco sobre o ciclo de alongamento e encurtamento, se é mais sobre a recepção, etc., está mais relacionado com as fases que nós utilizamos e com as progressões. Ok. E como é que vocês medem as adaptações a esses métodos de treino, a esse tipo de treino? Como é que vocês avaliam isso? Normalmente, o que nós fazemos é, nós não utilizamos muita data para fazer esse tipo de progressões, nós queremos normalmente que os atletas comecem a trabalhar essa parte da recepção. Alguns atletas necessitam de uma fase zero, e aí tem a ver com se esse atleta tem um determinado historial de lesões ou se realmente tem padrões de movimento que não estão muito bem desenvolvidos, então se calhar em vez de começar com, por exemplo, a nossa fase 1 normalmente é o hurdle jump with stick, que é fazer o salto, por exemplo, e fazer a recepção, fazer o stick da landing, que é fazer, ou seja, não ser contínuo, só trabalhar naquela parte da recepção. Exato. Se, por exemplo, um atleta que esteja em fase 0, pode ser um atleta vindo de lesão, normalmente nós começamos com o box jump ou com o box hop. Isto é basicamente baseado no princípio de que a gravidade diz-nos que aquilo que vai para cima tem de voltar para baixo, certo? E normalmente os atletas lesionam-se ou sentem dor na recepção. Então, quando nós temos um atleta que ainda não está pronto para elevados níveis de força excêntrica na recepção, nós fazemos é, por exemplo, um salto para a caixa, step down, salto para a caixa, step down, porque aí conseguimos retirar a fase descendente do salto. Depois, normalmente fazemos fases de 3 semanas e fazemos as progressões normalmente, jump with stick, depois introduzimos o mini bounce e depois passamos para contínuos, a mesma coisa com os hops e com os bounce. O que nós fazemos depois é, a nível de individualização e de priorização, como estás a dizer, mas só fazemos com atletas muito avançados, é olhar para alguma data, como por exemplo o RSI. RSI é aquilo que nós chamamos o Reactive Strength Index. E esse valor da RSI vai nos dizer se os atletas são bastante reativos no solo ou se não são muito reativos, se demoram muito tempo no chão ou se não têm muita capacidade capacidade elástica de chegar ao chão e subir logo. Normalmente medimos esse RSI com o drop jump. Depois fazemos essa priorização de que se o atleta tem um valor de RSI muito baixo, significa que esse atleta não é muito reativo, e então vamos ter de focar mais em trabalho reativo, ou seja, mais o tal jump continuous ou jump with mini bounce, coisas assim. Se o atleta tem um valor de RSI muito alto, se calhar com esse atleta, em vez de fazermos, por exemplo, o continuous jump e o jump with mini bounce, porque já sabemos que esse trabalho reativo se calhar não vai aumentar muito a performance, vamos focar mais um pouco em produção de força concêntrica. Por exemplo, se calhar nesse atleta vamos fazer um box jump com weight vest, ou se calhar o jump with stick com weight vest, mas focar mais na produção de força concêntrica. E já te aconteceu, por exemplo, um atleta estar no nível mais alto em termos de trabalho pliométrico e tu de alguma forma tu não avalias a preparação, como é que ele se sente naquele dia, não adaptas o treino consoante isso? Sim, claro. Por exemplo, o pico dele é, sei lá, imagina 60 centímetros de altura no vertical jump e se ele nesse dia apresentar valores mais baixos, não adaptas consoante isso? Sim, adaptamos. Eu normalmente não utilizo o contra-movement jump como medida de readiness. Nós normalmente utilizamos um questionário, ou seja, cada atleta que chega ao ginásio antes de começarmos o treino, nós perguntamos quais é que são
os níveis de fadiga, quais é que são os níveis de soreness ou dor muscular. Peço desculpa pela Não, não, terminologia tudo em bem, inglês tudo às bem. vezes, mas isto às vezes já me falha. Mas fadiga, soreness, pedimos o valor de insónia, quer dizer se ele dormiu bem ou se não dormiu bem, e depois pedimos os níveis de stress. E depois perguntamos se o atleta sente alguma dor nova, por exemplo, se o atleta está a sentir alguma dor, por exemplo, no tendão rotuliano, normalmente é uma, trabalhando mais com basquetebol, é uma lesão ou uma patologia que acontece frequentemente, ou se tem algum problema nos tornozelos ou assim, tentamos perceber isso logo a priori antes do treino. Eu sei que o contra-movement jump e inclusivamente o RSI podem dar valores bastante interessantes, indicativos de readiness, mas por uma questão logística nós não utilizamos. Nós normalmente temos um grupo maior de atletas e só com uma forma de fazer essa medição do salto vertical, e às vezes estando eu sozinho a trabalhar com eles, não utilizamos isso como readiness. Fazemos essas medições todas durante a semana, normalmente fazemos, dependendo do nível do atleta, fazemos contra-movement jump, ou se for um atleta mais avançado, fazemos contra-movement jump, non-contra-movement jump e o drop jump, para fazer medição de RSI, e fazemos essas recolhas todas as semanas para depois coletar a data e fazer essas tais periodizações a nível de treino, como tínhamos falado há pouco, mas não utilizamos para readiness. Ok. E tu, quanto mais avanças na tua época, não é? Porque tu trabalhas com atletas que jogam, não é? Que Sim. pertencem a equipas. Depende. Nós somos uma boarding school, ou seja, a maior parte dos atletas com que nós trabalhamos estão a tempo inteiro no nosso campus, ou seja, vivem lá, comem lá, treinam lá, fazem tudo no nosso campus. Inclusive as aulas são no campus. E isso é a principal porção de atletas que eu tenho. São atletas high school, que é o equivalente à escola secundária, e depois atletas prep school, que é como se fosse um gap year entre a escola secundária e o college. Mas depois também recebo alguns atletas profissionais, por exemplo, alguns a virem de lesão, ou alguns atletas que não, ou no off-season, quando não estão a jogar ou na NBA ou Euroliga ou nas ligas europeias, o que seja, ou às vezes alguns atletas, inclusive durante a época, que ainda não foram para as suas equipas e estão a reabilitar-se, estão a vir de lesão. Então depende muito do atleta com quem trabalha. Alguns estão durante a época, estão a jogar, outros não estão a jogar. Ok. E tu, quando estás em época, a fadiga vai aumentando, não é? No contexto do atleta, eles jogam muitos jogos por semana, não é? Sim. E tu aí adaptas em termos de carga no treino pliométrico ou não fazes isso? Sim, mas o nosso volume de treino pliométrico normalmente não é muito alto, nem mesmo no período off-season. E isto muito por causa de, trabalhando especialmente com basquetebol, mesmo quando os atletas não estão a jogar, eles juntam-se e jogam pick-up, jogam 5 para 5 e 3 para 3 e etc. O basquetebol pode-se dizer que é um pouco, quase que não há período off-season. Aquilo que nós fazemos não é tanto a nível do volume, porque nós normalmente mantemos o volume baixo em todas as sessões. Nós fazemos uma coisa que se chama, que está muito popularizada agora, que é o microdosing. Eu tenho bastante contacto com os atletas, então consigo distribuir muito aquilo que eu tenho para fazer durante a semana em várias unidades de treino. É mais a nível da seleção de exercícios, por exemplo, se calhar num período off-season com atletas avançados, eu posso progredir para alguns exercícios como os drop jumps e alguns exercícios que envolvem um pouco mais de trabalho do sistema nervoso central e talvez um pouco mais agressivos a nível das estruturas musculotendinosas e das articulações. E se calhar durante a época não vou fazer, por exemplo, exercícios como o drop jump, se calhar o jump, o continuous jump, se calhar é o exercício mais
a progressão mais elevada que eu vou utilizar durante a época. Então corto um pouco esses exercícios que podem ser um bocadinho mais agressivos ao corpo do atleta. Mas a nível de volume, normalmente mantenho igual durante o off-season e durante a in-season, porque, como lá está, nós mantemos sempre volumes baixos. E tu tens esse volume, como é que tu fazes esse volume? Tu geres semanalmente e geres o teu volume semanalmente com eles? Ou é diariamente e depois logo vês no final da semana como é que fica? Nós normalmente, em cada unidade de treino, não fazemos mais do que 30 contactos. Okay. Ou seja, 30, às vezes 30, entre 30 e 40 contactos, mas nunca mais do que 40 contactos. E isso é a regra para quase todas as unidades de treino. E quantas vezes por semana é que eles treinam contigo? Nós treinamos 5 a 6 vezes por semana. A parte do trabalho mais que se foca mais sobre o sistema nervoso central, ou seja, esses pliométricos propriamente ditos, normalmente fazemos 2 vezes por semana, que é o dia 1 e é o dia 3. Se às vezes em algumas situações, em período de off-season, eu tenho a possibilidade de fazer, por exemplo, o trabalho linear no dia 1, trabalho lateral no dia 2, trabalho linear no dia 3, trabalho lateral no dia 4. E quando faço assim, eu posso fazer, por exemplo, no dia 1 um jump, por exemplo, e que aí nós normalmente fazemos 3 séries de 5 repetições, ou seja, dá 15 contactos. No dia 2 vamos fazer o lateral hurdle hop, por exemplo, e normalmente nós aí procuramos 6 contactos em cada perna, queremos fazer linear e lateral. Depois no dia 3 fazemos o linear hop e no dia 4 fazemos um lateral bound, por exemplo. Quando, por exemplo, durante a época temos de fazer dia 1 e dia 2 e deixamos um pouco dia 1 e dia 3 e deixamos um pouco o dia 2 e o dia 4 para trabalho mais upper body e mobility, nessa situação, por exemplo, introduzimos o hurdle jump e o hurdle hop no mesmo dia 1, ou seja, tudo o que é trabalho linear no dia 1 e depois no dia 3 fazemos o lateral hurdle hop e fazemos o lateral bound. Ou seja, se distribuirmos 4 vezes por semana, os 4 dias, fazemos 15, há cerca de 15 a 20 contactos por sessão. Se passarmos para dia 1 e dia 2, normalmente fazemos cerca de 30 a 40 contactos por sessão. Ok. E vocês têm tens uma taxa alta de atletas com lesões de cruzados anteriores ou nem por isso? Aqui nunca tivemos nenhum atleta que eu me lembro com ruptura do cruzado anterior. Nem sequer atletas que tenha trabalhado e que estejam a vir de lesão, não tenho muita incidência de lesão do cruzado anterior. Normalmente os problemas a nível de joelho são mais a nível do menisco e depois as tais tendinoses a nível de tendão rotuliano. A nível de joelho, normalmente são essas as patologias com que eu me deparo mais. Ok. Olha, vou-te pedir que me digas três livros que aconselhos ao pessoal da nossa área que para ti te marcaram. Ok, só 3? 3 é difícil. Podes dizer os que quiseres. Estou a brincar, mas eu, a nível há um livro que me marca bastante e que eu gosto bastante e normalmente recomendo muito, que é o Start With Why, de Simon Sinek, porque acho que nós, na área do treino, nós temos sempre a tendência para começar com o quê é que vamos fazer, o que é que vamos utilizar, o quê, focar-nos no qual é que é o exercício e depois
construir tudo à volta do exercício. E acho que nós às vezes temos de nos focar um pouquinho mais sobre os porquês, ou seja, porque é que vamos fazer determinada coisa, o que é que este atleta necessita, e depois a partir de sabermos os porquês, o porquê é que vamos fazer algo, depois é que vamos passar para como é que vamos fazer e depois o que é que vamos utilizar. Por exemplo, identificar o atleta necessita mais de potência, ok, como é que vamos desenvolver a potência, e só depois o que é que vamos utilizar. Por exemplo, acho que na nossa área há muita gente que ainda se foca o pessoal do TRX, o pessoal do kettlebell, o pessoal de eu não sei o quê, ou seja, focam-se muito no método de treino e não têm um sistema de treino, certo? E depois, a partir daí, há um livro, quando falamos depois já na construção de um sistema de treino, há 2 livros que são bastante bons, que eu gosto bastante, que é o New Functional Training for Sports, do Mike Boyle. Eu e o Mike Boyle temos uma relação bastante próxima e partilhamos bastante das mesmas ideias, então o meu sistema de treino é muito similar do que eles fazem no MBSC, ou seja, um sistema muito similar ao Mike Boyle. E depois há um livro que é o Every Day is a Game Day, que é do Mark Verstegen, que explica um pouco também o sistema de treino da Exos e fala sobre os pilares da performance, que são algumas das coisas que nós utilizamos também aqui, que roubamos a esse sistema de treino. Depois há um livro bastante bom, falando um pouco nesta questão no fazer a ligação entre a reabilitação e a performance, que é algo que nós trabalhamos bastante aqui, que é o Bridging the Gap from Rehab to Performance, da Sue Falsone. É um livro que eu li recentemente e recomendo a toda a gente que está na área do treino, inclusivamente na área da reabilitação. E também falando um pouco nesta parte mais da reabilitação e algumas das coisas algumas das mudanças que eu fui fazendo ao longo dos anos, especialmente no que toca ao treino dos músculos da zona central, treino de core. Os livros do Stuart McGill são bastante interessantes também. Low Back Disorders, Ultimate Back Fitness and Performance e o mais recente Back Mechanic. Por falar nisso, eu agora estou a trabalhar em tentar trazer esses livros do Stuart McGill em português para Portugal. Talvez num futuro próximo vamos conseguir comercializar esses livros em Portugal. Depois, por exemplo, a nível mais de utilização de tecnologia, de monitorização do treino, um pouco estas coisas que nós estivemos a falar sobre RSIs, Contra Movement Jump, Non-Contra Movement Jump. Não há muitos livros que falem muito sobre estes métodos de assessment e de screenings e de monitorização do treino, mas recentemente tem uns 3 ou 4 anos este livro, mas podemos considerar recente. Há um livro que é o Intent, que é do Devin McConnell, que é um livro bastante interessante e que tem informação muito válida, entre outros. Miguel, diz-me, onde é que o pessoal pode encontrar o teu trabalho nas redes sociais, para entrar em contato contigo? Ok, o meu username nas redes sociais, no Twitter, Instagram, acho que no Facebook também, não sei se o Facebook funciona por username, mas estou um bocado desatualizado bem aqui nas tecnologias, mas é Miguel Souza SC, e se o pessoal quiser seguir, aí vou publicando bastante informação daquilo que vamos fazer no nosso dia a dia, e também das minhas experiências passadas. Se fizerem scroll para baixo, algum trabalho do que fiz na Suécia e em Portugal. Depois tenho a página Combine Sports Performance, esse é o username, que é a rede social da nossa Sports Performance da Combine Academy. Se quiserem seguir também Combine Academy, que é a academia onde eu estou a trabalhar neste momento, também vamos publicando bastante informação sobre aquilo que fazemos. E depois eu estou a trazer para Portugal uma certificação que é o Certified Functional Strength Coach, do MBSC, do Mike Boyle. Provavelmente vamos ter essa certificação em Portugal outono e inverno. Eu acho que
para nós, o pessoal da área do treino de força e condição física, que está nesta área já há algum tempo. Quer dizer, isto é uma profissão um bocado recente em Portugal, não é? E às vezes as pessoas olham para mim e dizem: já tens alguma experiência? Não sei, eu tenho 6 anos de experiência, que é zero, mas acho que já sinto alguma responsabilidade em trazer um pouco destas informações que vou tendo ao longo do tempo, começar a trazê-las para Portugal e começar a desenvolver esta profissão em Portugal. Então estou a tentar trazer essa certificação para Portugal. Em princípio, isto agora depende muito destas questões do Covid e da abertura de fronteiras, etc. Mas em princípio vamos conseguir trazer a CFSC para Portugal no outono e inverno deste ano. E se quiserem estar atentos àquilo que vai acontecer, nós temos a nossa página CFSC Portugal. Se quiserem seguir também no Instagram, podem ir estando atentos para quando essa certificação chegar a Portugal e possamos transmitir alguma das informações que nós utilizamos no nosso sistema de treino na Combine, que é muito similar àquilo que se utiliza no Mike Boss Strength and Conditioning. Miguel, olha, mais uma vez obrigado por teres aceito o convite. Obrigado eu por me teres convidado, com todo o gosto. Para os nossos ouvintes, subscrevam o canal do YouTube Make It Happen Podcast, no Spotify e nos podcasts da Apple. Obrigado.